A paz do Senhor, minhas queridas ouvintes, leitoras, mulheres de Deus, que têm aprendido como é importante permanecer no secreto com o Senhor, como é importante desenvolver um relacionamento que seja íntimo e que muitas vezes esse relacionamento se desenvolve, evolui, é no secreto, é no invisível, é onde ninguém mais pode notar senão os olhos do Senhor. Nós temos recebido uma porção por dia, de cada leitura que a gente faz, a gente recebe grandes coisas da parte do Pai a respeito do dom de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado, que é o objetivo do livro Invisível, da autora Sarah Hargett, pela editora Impacto. Então nós temos aprendido muito e eu espero que vocês já estejam preparados para aprender ainda mais no dia de hoje. Vou passar a leitura sem mais demora, prepare seu coração para aquilo que Deus tem para falar. Vamos lá? Ele disse que me ama, mamãe, ela me contou. E me lembrei de sua primeira apresentação de dança, não muito tempo depois que ela chegou ao nosso lar. Ela havia ensaiado sua coreografia à exaustão nas aulas durante todo o semestre. Toda a nossa família sabia os passos. Ela passara semanas piruetuando pela cozinha com um pano de prato nas mãos ou treinando cheia de confiança em frente à lareira da sala de estar. Porém, na noite da apresentação, eu pude sentir sua mão trêmula segurando a minha quando ela foi juntar-se ao restante da turma. Voltei rapidamente à plateia enquanto ela esperava que sua turma fosse chamada. Eu estava nervosa por ela. Queria tanto que aquela noite fosse uma vitória. Quando ela fez o relevé ao entrar no palco com 12 outras garotas, eu, como todos os outros pais, foquei-me exclusivamente em minha filha. Contudo, depois de alguns compassos, percebi que ela estava 1 ou 2 passos atrás, que se tornaram 3 e depois 4. As outras crianças se moviam em sincronia enquanto minha linda garota executava cuidadosamente a sua coreografia, concentrada demais em seus passos para perceber o quanto estava atrasada, inexperiente demais para pular 2 ou 3 passos e alcançar as demais. Durante 7 minutos, vi muito além daqueles pés calçados em sapatilhas, fora de sincronia, com os braços indo para uma direção enquanto suas colegas se moviam para outra. Fixei minha mente em sua história. Comparada às outras, minha filha estava fora do tempo, mas ela era também impressionante. Luz e alegria se derramavam dela em cada pirueta. Ela havia atravessado o fogo das perdas, da morte e dos sonhos endurecidos e estava dançando naquela noite. Do meu lugar, era possível vê-la contando os passos, sua expressão séria e concentrada, mas seus olhos estavam alertas e brilhantes sob as luzes do palco, não opacos e sobrecarregados como quando a conhecemos no orfanato alguns meses antes. Ela não estava imitando ninguém, o que é uma habilidade de sobrevivência comum entre os órfãos. Ela não estava dançando para impressionar as pessoas. Se tivesse sequer parado para prestar atenção em alguém, ela provavelmente teria entrado em pânico e travado. Mas ela estava envolvida em Deus. Ele estava transformando uma criança de rua em bailarina. Era uma criança que estava aprendendo a ser amada. Ele disse que me ama. Não foram palavras que Hope aprendeu na escola dominical. Elas pularam diretamente da palavra de Deus para o seu coração e se tornaram vivas naqueles passos de dança. Era o verdadeiro amor de Deus transbordando de dentro dela. Depois da apresentação, seu pai e seu irmão a cobriram de flores e ela falou sem parar no carro ao voltarmos para casa. Ela era a rainha do baile. A criança durona que crescera nas ruas, que fora rotulada como levada pelos funcionários do orfanato, tornou-se uma bailarina brilhante naquela noite. A fantasia que ela vestiu ainda está guardada em uma caixa com o nome dela e às vezes ela abre a caixa como se pudesse voltar àquela noite colocando as mãos no tecido. Jamais mostrei a ela aquele vídeo porque ele contaria uma história diferente da que presenciei e da que ela viveu. Nossos olhos humanos podem enganar-se a respeito da história que estamos vivendo. Até eu, mãe dela, não vi tudo naquela noite. O Deus que a fez é o único que viu tudo. Para a professora, minha pequena bailarina estava fora do tempo. Para os pais que estavam na fileira em frente à minha, ela era uma das 2 garotas de pele escura no palco. Para a garota que estava ao lado dela, sendo preparada para um futuro no balé, ela ainda não era boa o suficiente para representar a ameaça. Para sua mamãe, ela estava sendo restaurada. Para seu papai, ela era uma princesa de olhos meigos. Para aquele que a fez, ela era mais ainda. Ela era arte, ela era fogo e espanto, maravilhosa e digna de seu sangue derramado. Ela era a história dele.
Ela era dele para ser escondida, guardada e para contar. Minha garotinha vive num mundo que pode rotulá-la, mas ela está começando a afinar os ouvidos com aquele que lhe diz o que ele vê, quem ela realmente é. Essa minha filha está destinada à grandeza, está destinada a alegrar-se na verdade de que ela está sendo vista mesmo quando não há ninguém olhando. Está destinada a conhecer a voz daquele que fala com ela na escuridão quando não há ninguém mais ouvindo. Meus filhos não são os únicos a surpreender-se com amor incondicional. Quando luto para acreditar que sou amada, eu me pego procurando formas de realizar mais coisas, de maneira quase subconsciente. Se não estou sentindo-me profunda e incondicionalmente amada, tento ganhar aplausos das outras pessoas porque esqueci como ouvir os doces sussurros de Jesus, exatamente como a docemente agitada Marta. Na noite em que Maria derramou perfume sobre os pés de Jesus, o irmão dela, Lázaro, estava reclinado à mesa com o Senhor e a irmã dela, Marta, estava servindo. Em um jantar anterior em Betânia, Maria não havia desperdiçado perfume, mas desperdiçado a própria essência a seus pés. Ela gastara tempo ao desperdiçar uma oportunidade de servir. Em contraste, Marta, a anfitriã perfeita, andava distraída em muitos serviços. Lucas 10:40. Marta se apressava em servir a fim de mostrar seu amor e provavelmente também para provar seu valor, atendendo às necessidades de seus hóspedes. Com certeza, ela estava sobrecarregada, mas também não estava focada no que realmente importava. Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Protestou Marta. Dize-lhe que me ajude. Mas Jesus não estava irritado com Maria, nem a achando preguiçosa. Para ele, a escolha de Maria era um ato de amor radical. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, disse Jesus, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Versículos 41 e 42. Maria estava tão segura no amor de Deus por ela que apenas se sentou a seus pés e o ouviu. Ela se perdeu, desperdiçou sua essência nele. É frequente que, em nossa ânsia por servir, nós nos esqueçamos do ponto de partida, da única coisa que é realmente necessária. Eu ainda não havia aprendido isso naquele verão em que servia as mesas naquele acampamento nas montanhas Adirondacks. Minha maior crise naquele verão foi não ter levado roupas apropriadas para trabalhar no calor sufocante do salão de refeições. Então liguei para minha mãe do orelhão do acampamento e pedi que ela me mandasse mais camisetas. O que eu não disse, mas tentei deixar subentendido foi: não mande qualquer camiseta. Por favor, mamãe, escolha as bonitas. Meu período de um mês servindo nos bastidores era um convite a flertar com garotos bonitos do país todo, e eu estava um tanto dividida. Talvez estivesse mais óbvio o conflito que carrego ainda hoje. Queria servir, mas também queria ser notada. Contudo, havia um pequeno grupo em nossa equipe de voluntários que não tinha sequer a oportunidade de ser notado. Eram os que haviam sido mandados para a área que chamávamos afetuosamente e apropriadamente de O Buraco. Aquelas 6 pessoas lavavam louça nos fundos da cozinha desde o café da manhã até a hora em que se arrastavam para a cama à noite. Eles nem iam ao salão de jantar nem flertavam com os acampantes. E também não havia um rodízio. Lavar a louça foi tarefa deles durante o mês todo. Muitos haviam levado roupas legais e calçados confortáveis e estilosos simplesmente para servir às mesas. Mas agora, ao ligar para a casa do orelhão, pediam às mães que mandassem roupas velhas que pudessem ser destruídas. Não havia tempo para limpar manchas na fila das louças para lavar. Respirei aliviada quando fui mandada para o salão. Sentia pena das pessoas que ficavam no buraco. Durante o mês todo, quase ninguém soube que eles estavam ali, exceto uma noite por semana em que as equipes de trabalho eram apresentadas aos acampantes. Naquela noite, o time do buraco sentava-se no palco entre os 100 voluntários e dizia o nome e a ocupação. Sou Abby, de Cincinnati, Ohio, e trabalho no buraco. No mês todo, eles foram vistos 4 vezes. Os outros 43 mil minutos daqueles 30 dias passaram despercebidos para o restante de nós, exceto um. Aquele time de 6 pessoas me fascinava. Não entendia a alegria que ouvíamos vindo deles por trás das portas vai e vem da cozinha. Como é que um mês daquele trabalho poderia ser tão compensador se eles eram invisíveis? Eu não sabia, então, sobre os estudos bíblicos matinais e as conversas que eles tinham entre si e com Deus. Não lia seus diários, nem via como o coração de cada um deles voltou-se para Deus naquele mês com as roupas encharcadas de água e sabão, o cheiro de detergente e restos de café da manhã. Eu só sentia pena deles.
E ainda assim, algo me diz hoje que eles tiveram uma experiência que nós, os bem vestidos, não tivemos. Seria ingenuidade pensar que aqueles adolescentes do buraco amavam o canto escondido da cozinha desde o início. Assim como eu, eles provavelmente pediram para trabalhar no salão de refeições. Talvez tenham até mesmo resmungado baixinho nos primeiros dias ou semanas, por estar mergulhados em água e sabão até os cotovelos, ouvindo os risos vindos do outro lado da porta, onde garotos e garotas bonitas cobriam os outros voluntários de atenção. Mas é provável que tenham aprendido desde o início a lutar com a invisibilidade, a encontrar o Senhor e vicejar ali, e tiveram 30 dias de treino intensivo. O serviço oculto é maçante se buscamos a atenção dos outros, e também é maçante quando dizemos a nós mesmos que nosso desejo de reconhecimento e elogios não importa. A maneira como correspondemos quando estamos escondidos por Deus é tudo. Quando sabemos que estamos sendo vistos por aquele que criou os elogios e que é Ele quem nos dá a palavra final de afirmação, quando Ele é quem vê, quando nos derramamos em segredo, descobrimos que é isso pelo que ansiávamos o tempo todo. Ouvimos os aplausos de Deus, somos celebrados e algo dentro de nós ganha vida. Naquele momento único, a vida oculta no subterrâneo parece muito diferente. O buraco, o que quer que ele seja para nós a qualquer momento, não é mais horrível. Estar mergulhado até os cotovelos em água e sabão e gordura parece muito diferente quando sabemos que Deus nos vê ali. Para continuar estudando, leia Gênesis 1, 26, Jó 28, 24, Jó 34, 21, Salmo 90, versículo 4, Salmo 119, 32, Salmo 139, Salmo 147, versículo 5, Provérbios 15, 3, Eclesiastes 11, 5, Isaías 46, do 9 a 10, Mateus 10, 30, Mateus 20, do 6 ao 7, Mateus 23, 11, 12, Marcos 1, 35, Marcos 10, 45, Lucas 6, 12, Lucas 10, do 38 ao 42, Lucas 22, do 41 ao 44, João 12, 2 e 3, João 17, 22, João 17, 26, Gálatas 4, do 1 ao 7, Filipenses 1, 6, Hebreus 5, 7 e Apocalipse 1, 14.